E aí, pessoal, como estamos? Quem entrou, tá conseguindo me ouvir direitinho? Legal, pessoal. E aí, professor, como estamos? E aí, mestre, tamo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo bem. Ah, maravilha. Como é que tá as crianças aí? Muita bagunça, tranquei todo mundo dentro do armário. Nós temos uns 20 bonecos. Mas a gente já conversou sobre isso. Eu sinceramente espero que alguma criança passe aí, que a gente ouça papai, papai. Eu espero genuinamente isso. Então, mas como são quatro crianças, se passar não vai ser só uma, vai ser uma tempestade. Ai, Vamos que lá, bom. entendeu? Aí se Vamos apresenta a todo mundo. organizar, que aí a gente consegue conversar um pouquinho, eu não sei por quanto tempo, mas vamos em frente. Vamos tentar. De qualquer forma, eu sei que existe uma limitação de tempo aqui no ao vivo aqui, então essa limitação de tempo vai acabar acontecendo. A gente vai saber em algum momento quando é que o negócio vai parar. Por enquanto, a gente só conversando miolo de pote mesmo. Você conhece essa expressão, conversar miolo de pote? Não conheço. Poxa, professor, você que trabalhou no Nordeste, como assim? Miolo de pote é porque não tem nada dentro do pote. Ah, mas essa aí eu te conheço. Conheci outras lá, mas essa aí eu não me apresentaram, não. Então, por enquanto, só batendo papo mesmo para esperar o pessoal chegar, né? Porque, enfim, a gente nós somos brasileiros e a gente costuma atrasar as coisas, né? Pontualidade não faz parte da nossa cultura. Verdade. Mas a gente pode melhorar nesse sentido aí, né? Verdade, E verdade. no futebol faz parte. Você acompanha, você sabe. Horário do treino é horário do treino. Tem que começar, tem É. conversa. Lógico que de vez em quando tem um ou outro desgarrado, mas eles também são punidos, vamos dizer assim, né? Então, via de regra, acaba funcionando. Todo mundo começa no horário e vai para frente. Esse é o correto, né? A gente precisa ser um pouco mais como no futebol nesse sentido, né? A Sim. nossa cultura aí tá precisando, né? Sim. Eu acho que tem a ver com a questão do coletivo, né? Porque você não tem como começar o treino sozinho. Então, esse é um ponto bacana, eu acho, do futebol, em que todos entendem que precisa prevalecer o desejo coletivo de começar na hora, e eu acho que isso pode se estender a todos nós brasileiros, né? Vamos dizer assim, como sociedade, da gente reforçar esse sentido de coletividade, aí, entender que se eu marco um compromisso e eu não chego na hora, eu estou deixando o outro esperando, né? Esse é um ponto interessante que você falou. Enfim, aproveitar que a gente já está falando dessas questões. Existe um problema de coletividade no brasileiro, né, na cultura brasileira, e no futebol não é diferente, né? Você sente isso? Não, não sinto assim. É difícil falar, né? De forma. Porque toda generalização é complicada, né? Claro. Mas eu acho que isso, por uma questão evidente, no futebol aparece um pouco menos, né? Mas mesmo assim, o futebol brasileiro tem por característica essa exacerbação da individualidade, né? É uma coisa que não é só característica, mas é inclusive exaltada, né? No nosso meio, na mídia esportiva, quando a gente vai contar os nossos feitos, né? Tá sempre atrelado à figura do craque que resolveu, né? Que botou a bola embaixo do braço. Então, eu acho que o futebol também acaba sendo um espelho para essa questão cultural que a gente tem, mas, como eu te disse, de uma forma até evidente, acaba sendo menos claro do que, de repente, na sociedade de uma maneira geral, porque ali, por mais que a gente exalte os indivíduos, ali todo mundo está ciente de que o coletivo precisa prevalecer para que as coisas aconteçam de uma maneira mínima, né? O resultado venha de uma maneira, assim, mínima, eu acho. Não sei nem se a palavra seria essa. Não, perfeito, eu entendi a sua opinião. Eu acho que é por aí também. A gente tem que ter um pouco desse cuidado aí, mas é um cuidado difícil de ter com tantos atores que agenciam a nossa vida no futebol, né? Seja mídia, seja diretoria, enfim,
são muitos atores que estão agindo e nem sempre a gente consegue blindar os grupos, né? É difícil isso. Sim, concordo. É uma tarefa árdua. Professor, eu vou começar então oficialmente a live, por enquanto foi só bate-papo mesmo. Então eu vou começar me apresentando, depois eu gostaria que você se apresentasse de maneira semelhante, né? Obviamente que hoje, especificamente, a estrela do nosso papo é você, né? Obviamente, mas eu estou aqui para a gente tentar conversar principalmente sobre a atuação da psicologia do esporte no futebol, que essa é a problemática que a gente trouxe hoje, né? Então, questões sobre a psicologia do esporte no futebol, e a gente vai incluir um monte de coisas, desde os desafios que a gente vive, e aí eu vou comentar dos desafios até as questões que você já viu e você já acompanhou como profissional ao longo da sua carreira. Então, eu sou o professor Alberto Filgueira, sou professor da cadeira de Psicologia do Esporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tenho mestrado e doutorado em Psicologia pela PUC do Rio de Janeiro, com estágio doutoral na Western University, no Canadá. Trabalhei não só como docente em Psicologia do Esporte, mas também trabalhei como psicólogo do esporte pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Clube de Regatas do Flamengo, onde eu conheci o professor Maurício Barbieri e trabalhei com ele no ano de 2018. Foi uma honra tremenda, foi uma parceria que me marcou na vida. E aí, enfim, passo a palavra a ele por essa presteza e agradecendo já essa disponibilidade de estar conversando com a gente. Não, obrigado. Poxa, primeiro é uma honra o convite. Professor Alberto, meu amigo, antes de tudo, profissional que eu admiro demais. A gente realmente conseguiu criar uma sinergia muito bacana no período que ele citou ali, 2018, né? E a gente leva essa amizade para frente. Eu vi aqui que entrou um outro grande mestre que eu tenho na psicologia esportiva, que é o Gabriel Pupolo de Almeida. Eu vi que ele entrou aí. Mestre, salve você, obrigado por estar acompanhando, espero que você possa nos ajudar aí. Bom, eu sou o Maurício Barbieri, sou treinador de futebol, comecei a minha carreira no futebol em 2005 como preparador físico, 2005, 2006 como preparador físico da base, em 2007 eu já tive o convite para ser treinador, isso no Audax em São Paulo, e a partir daí eu passei por todas as categorias de base, né, do sub-15, sub-14 até virar auxiliar do profissional. Depois eu virei treinador de equipes profissionais aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu tenho minha casa, onde é minha residência fixa, isso no ano de finalzinho de 2011, 2012, no Audax Rio. E aí depois, eu estou contando essa história porque a maioria das pessoas me conhece só da época do Flamengo, né? Então, só o pessoal conhecer um pouquinho mais. Então, eu passei pelo Audax Rio, depois fui para o Red Bull Brasil, passei pelo Guarani, Desportivo Brasil, depois teve essa história no Flamengo que de maior conhecimento de todas as pessoas. Depois passei pelo Goiás, América Mineiro, recentemente eu estava no CSA. Então, assim, tenho uma experiência boa, apesar de muita gente me julgar jovem, eu não me julgo tão jovem assim. Eu já tenho 4 crianças fazendo bagunça lá em cima, que eu espero que eles não desçam. Mas é isso, é um prazer estar falando com vocês. Espero poder contribuir da melhor maneira aí com a discussão. Legal. Maurício, então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou te colocar na fogueira logo de cara. Você me conhece, você sabe que eu sou desses. A minha pergunta é muito simples. Como você vê psicologia do esporte no futebol? O que você entende que é psicologia do esporte no futebol? O que a gente deveria... O que a gente faz, na sua visão, melhor assim? Bom, acho que é uma pergunta bem ampla, né? Bem abrangente. Eu vou começar dizendo assim um pouquinho do que eu vivenciei. Eu já trabalhei em clubes que tinham a figura do psicólogo, né? Em outros clubes que não tinham. As últimas 3 experiências eu não tive a oportunidade de ter um psicólogo do esporte, nem sequer psicólogo clínico no clube. Isso para mim faz falta. Eu acho que isso já demonstra a importância que eu dou à figura, né? Eu vou falar de uma maneira geral porque eu não me sinto capaz de definir qual é o papel, né? Aliás, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que uma grande questão que eu tenho é essa zona cinzenta, vamos dizer assim, entre qual o papel que a psicologia do esporte se vê dentro do clube e como o clube vê a psicologia do esporte, né?
Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Eu não sei se é uma falta de clareza em relação à definição da tarefa, eu acho que isso que não, mas de como atuar de forma conjunta, e eu acho que especialmente o que para mim fica muito claro e evidente é em relação aos prazos, né? E eu digo porque eu entendo que o psicólogo do esporte deva ser uma figura do clube, não do treinador, né? Porque eu entendo que o trabalho dele deve ser um trabalho de longo prazo. Eu não vejo sentido, eu não consigo entender o trabalho da psicologia de esporte como uma coisa pontual ou uma coisa imediatista, né? E aí um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia é que o trabalho do treinador é extremamente imediatista, né? Então, quando eu estou falando, de repente, do psicólogo do esporte, numa figura que se pretende ficar anos no clube, a gente tem na figura do treinador a figura de um profissional que muitas vezes fica semanas, né? Acaba nem tendo a condição de ficar meses, né? E eu acho que essa disparidade que existe de tempo e essa falta de espaço para criar sinergia, para alinhar os processos, é um dos grandes problemas que a gente tem, né? Nessa relação entre o psicólogo e o treinador, né? Falando exclusivamente da minha figura. Agora, eu entendo que tem uma relação do psicólogo que vai além do treinador, né? Precisa ser uma relação com o clube, né? De apresentar quais são as metas, quais são os objetivos, de demonstrar os resultados, ainda que eles não sejam tão palpáveis como o número de gols, assistências. Eu acho que aí a gente já tem um outro problema. Eu acho que muitas vezes o clube está esperando esse tipo de retorno e a gente sabe que não vai vir, né? Então, acho que é mais uma questão que a gente tem para abordar aí. Então, eu acho que, em linhas gerais, existe essa problemática entre o que o clube espera, o que o profissional da psicologia do esporte se propõe a fazer e o que o treinador também espera dele nessa questão que eu falei de tempo, de prazos, né? Uma outra questão, então, em cima disso que você está trazendo, é, você consegue enxergar algum tipo de métrica ou algum tipo de informação comportamental que seja, que permita o psicólogo transmitir melhor aquilo que ele está pensando ou transmitir melhor as informações que ele pretende fazer em termos de atuação, porque a gente sabe que essa métrica ela não existe, né? Quer dizer, ela existe em determinados profissionais, em outros profissionais ela inexiste, né? Fica uma coisa muito subjetiva da observação do sujeito sobre um determinado grupo de comportamentos e nem sempre essa observação ela é sistematizada. Então, aí vem a minha questão. Você acha que existe algum indicador, você acha que existe algum indicativo que te permita fazer alguma afirmação sobre a psicologia ou a eficácia do trabalho de um psicólogo ou alguma coisa dessa natureza? Ou você acha que ainda é muito cedo para a gente pensar nisso? Não, assim, eu não vejo que essa métrica exista, eu nem vejo que ela deva existir pela própria singularidade, né, da atividade, por como a atividade se desenvolve. Eu acho que, de uma maneira equivocada, eu digo os clubes, mas estou falando de uma maneira geral, né? E eu estou falando mais especificamente dos gestores, né? Eles buscam essa métrica não só no psicólogo do esporte, mas nos treinadores e, enfim, em todos os outros profissionais. Eles estão sempre querendo medir, de alguma maneira, coisas que muitas vezes você não pode medir, né? E tem uma frase que eu gosto muito bacana, que diz o seguinte, né? Nem tudo que é importante você pode medir, nem tudo que você mede é importante, né? Então, a gente precisa também se desvincular um pouquinho dessa necessidade de quantificar todas as coisas. Que eu acho que, de uma maneira geral, novamente falando assim, como o ambiente que se vive dentro do clube gira muito em função do resultado, porque é aquilo que você tem de mais fácil para avaliar, né? As pessoas acabam atrelando a competência de todos os envolvidos ali ao resultado, né? Então é isso. Então, muitas vezes o psicólogo do esporte vai ser tido como um excelente profissional se a equipe atingiu o resultado e ele, de alguma maneira, conseguiu atrelar o trabalho dele àquele resultado, né? E muitas vezes ele pode fazer um trabalho fantástico e o resultado não ter essa resposta iminente que o gestor está esperando. Isso não quer dizer que ele seja um mau profissional, mas eu acho que essa falta de clareza, de repente, no gestor do clube, de qual é o papel do psicólogo, de como ele pode ajudar, de como ele pode agregar, quais são os prazos que ele precisa para fazer isso, né?
eu acho que essa falta de clareza faz com que o psicólogo realmente não seja tão valorizado como ele deveria ser, né? E eu digo isso porque é consensual entre os treinadores e até entre os gestores que lá no final do processo o que vai fazer a diferença é a mentalidade do indivíduo, entendeu? Não, é essa força mental que ele tem, porque quando você começa a pirâmide começa a se afunilar, que você tem vamos dizer assim, uma equidade técnica, uma equidade de orçamento, uma equidade de preparação, uma equidade de todos os outros fatores que envolvem, o que vai acabar fazendo diferença é essa força mental, né? Ou essa capacidade do indivíduo de mentalmente se sobressair, seja no momento de pressão, seja numa situação de estresse, seja absorver isso e conseguir dar a resposta, né? Ou não se deixar abalar, enfim, eu também não tenho a resposta de qual é o melhor caminho. Mas existe um consenso meio que geral de que precisa prevalecer essa preparação mental, essa força mental. A questão é de como avaliar isso, de como lidar isso, de como se preparar para que isso aconteça, né? E eu não vejo, de forma bem sincera, eu não vejo isso como uma coisa de curto prazo. Eu não acredito que é possível fazer esse tipo de preparação. Eu até vamos sair da palavra preparação, mas de desenvolvimento, né? Que eu acho que é uma palavra que se adequa melhor, né? Porque de preparação dá a ideia de que a gente pode preparar alguém, e eu não sei se a gente pode preparar alguém, né? Eu acho que a gente pode se desenvolver o indivíduo para que quando ele esteja nessa situação de pressão iminente, aí eu vou me colocar, bater um pênalti na final da Copa do Mundo, eu não acho que você prepare ninguém para esse cenário, né? Você não tem como fazer isso. Mas você pode desenvolver isso para que ele lide com essa situação, que ele consiga lidar da melhor maneira possível, né? E eu acho que talvez nem todas as pessoas tenham esse entendimento, e volto a dizer, eu não acho que isso é uma coisa pontual, não acho que você faz isso em 4 semanas, não acho que você faz isso em 2, 3 meses, eu acho que isso vai de um desenvolvimento do indivíduo e do atleta que precisa ocorrer no longo prazo, né? Daí a importância do psicólogo desde as categorias de base e atuando no desenvolvimento daquele ser humano e daquele atleta, né? Eles não estão dissociados, né? Mas eu acho que poucos clubes têm isso como uma coisa a ser feita, né? Como um padrão a ser seguido, entendeu? E mais ainda, talvez aqueles que tenham não consigam estabelecer essa linha de desenvolvimento, né? Então, em muitos clubes, você até tem a figura do psicólogo esportivo que atende a base, ou até mais de um, pode ser um por categoria, mas eu nunca não tenho clareza de como eles se conversam, de como eles alinham o processo, de como eles dão sequência ao desenvolvimento, né, dos atletas no médio e no longo prazo, e daí para o profissional e por aí vai, né? E aí você tocou no outro tema que eu queria te perguntar. É bom que a gente conversa de uma forma muito sinérgica mesmo, muito equânime, a ideia é sempre bem parecida. Que é a seguinte: a gente sabe que na psicologia, assim, é de domínio geral e público, que na psicologia existem diversas vertentes, diversas áreas diferentes de convicção, de epistemologia, de atuação. Dado que existe essa discrepância entre as convicções de cada profissional, e isso também reflete na atuação profissional desse psicólogo, como é que você já trabalhou na base, você já trabalhou em clubes formadores que tem como obrigação legal ter psicólogo nas suas categorias de base, isso está na Lei Pelé, né? Assim, todo clube que tem categoria de base, e que essa categoria de base dá a ele a chancela de clube formador, é obrigatório a presença de um psicólogo, ou de apoio psicológico, pelo menos, e aí tem clubes que estão terceirizando, enfim, mas você já teve experiência com alguns psicólogos na sua carreira. Certamente eles não trabalharam da mesma maneira, né? E aí é que vem a minha pergunta. No seu olhar, perceba que a minha pergunta é essa. Você olhando de fora, você não é um profissional da área, você olhando de fora, essa discrepância dos comportamentos dos profissionais te gera algum incômodo? Te gera imprevisibilidade dos profissionais? Ou você acha que isso faz parte, que é assim mesmo, que isso acontece em outras áreas? Como é que isso é para você, essa divergência de comportamentos profissionais? Olha, eu acho que essa divergência, a princípio, não seria um problema, né?
Eu não sei exatamente qual divergência que você está falando, mas assim, vem à minha cabeça, de repente, um é Freud, o outro é Jung, o outro é Lacan, o outro é, né? Pelo menos foi o que veio para mim, né? Eu não sei se existe diferentes linhas dentro da psicologia do esporte, né? Entendeu? Talvez elas sejam mais específicas, né? Mas estou falando que, a princípio, eu não vejo diferença porque os treinadores também têm diferentes linhas, né? Tem diferentes formações, enfim, vão dar diferentes respostas para um mesmo problema. Eu acho que isso, a princípio, não seria o problema. Eu acho que nas experiências que eu tive com os psicólogos, o que acabou acontecendo foi que sempre existiu uma aproximação e a gente tentou construir alguma coisa junto, né? E aí eu senti que nessa construção eu não tinha clareza do que eu esperava deles, assim, não tinha de forma clara e objetiva: o que eu quero de você é isso. Faltava para mim essa clareza, mas também faltava deles, entendeu? Olha, o que eu posso te entregar é isso, o que eu vou te entregar é isso. Eu acho que faltou essa clareza de ambas as partes, né? E aí eu acho que do lado do treinador, eu volto a dizer, tem uma questão de tempo, porque o treinador trabalha com resultado ali de quarta a domingo, então ele está sempre buscando algo que é palpável para ele, no sentido de ajudar ele nas escolhas que ele tem que fazer. Não adianta, ele está sempre em busca dessa resposta que vai ajudar ele naquelas escolhas, em relação ao jogador, em relação ao treino, em relação a como colocar uma palavra, em relação a como direcionar uma palestra. Ele está sempre buscando isso. Por mais que ele entenda que o psicólogo tem uma dimensão maior, como eu falei, de atuação, né? Eu acho que o Diniz deu uma entrevista muito bacana um tempo atrás, eu acho que até a gente debateu isso, eu e você, em que ele falava que o psicólogo tem um papel clínico, né? De cuidar do ser humano antes do jogador, né? Foi. E se você tem um indivíduo melhor resolvido, ele tende a ser um melhor jogador, né? Um jogador melhor resolvido. Então, eu entendo isso e concordo, acho que ele colocou muito bem, mas o treinador está sempre em busca disso, dessa questão de algo que seja palpável para ele poder ajudar ele a tomar decisões, né? Ele toma sempre inúmeras decisões diariamente, isso tendo sempre em busca de tomar a melhor decisão para o resultado que ele espera, né? Então, eu acho que existe essa questão de falta de clareza de ambas as partes, de um como pode ajudar, o outro como espera ser ajudado. Mas eu acho que essas construções que eu acabei fazendo também foram fantásticas, né? Que a gente pôde colocar na mesa, enfim, algumas a gente conseguiu aprofundar mais, outras menos. E eu acho que elas teriam tido resultados muito melhores ou poderiam ter sido muito mais profundas se houvesse tempo, né? Mas eu vou voltar na questão do tempo sempre, porque acaba que eu acabo me desligando do clube e não consigo dar sequência, ou o psicólogo acaba se desligando, enfim, né? Então eu acho que essa relação precisa ser mais profunda e duradoura, né? E se ela não for com o treinador, porque talvez isso seja uma utopia, o treinador vai acabar rodando mesmo, eu acho que um caminho é o psicólogo ter mais clareza e ter mais processos definidos, entendeu? Para quando chegar um treinador novo, ele poder apresentar: olha, eu posso te ajudar com isso, isso e isso. Tá faltando alguma coisa, tem alguma outra coisa que você espera de mim, e a coisa caminha de forma mais ágil, né? Senão fica cada um do seu lado, um em cada ponta do campo, e não se conversam, e aí a coisa não anda, né? É engraçado que você está falando disso. E você está me lembrando o fato de você ter sido meu Crash Dummy. Sabe Crash Dummy? Aquele boneco que você bota para bater o cara. Então, você. Porque os dois treinadores que chegaram depois de você foram muito mais fáceis de eu ter apresentado o trabalho. Porque você desenhou o trabalho, você me demandou. E aí, quando eles chegaram, eles já chegaram com a demanda e com as soluções relativamente prontas, né? Então foi muito fácil depois de você. Então, enfim, você é culpado aí de um monte de coisa aí, mas isso é bom. Deixa eu só te fazer a seguinte questão que apareceu aqui. Desculpa que o equipamento aqui está dando problema. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: o que você acha sobre palestra motivacional? Seja sincero, por favor, tá? Hã? Seja sincero, por favor. É que eu acho que vou voltar, né? Vou responder a questão, mas pegando num ponto anterior. Eu acho que a questão da motivação é fundamental, né?
embora ela de uma maneira, eu acho que ela deva ser uma coisa muito mais intrínseca do que extrínseca, né? Tá? Mas essa é uma opinião pessoal, né? E muitas vezes ela não condiz com a realidade, né? Então, eu acho que a questão da motivação é uma questão que tem que ser abordada, lógico, evidentemente. E no futebol, ela é muito abordada, ela está sempre presente, seja de maneira intrínseca, e eu acho que é o papel do treinador e também do psicólogo ajudar o atleta a descobrir essa questão intrínseca, e aí eu já acho que a gente tem uma, né, uma sinergia de pensamento aí. Agora, a questão extrínseca está muito presente na questão do bicho, da premiação, né, da recompensa de reconhecimento social, enfim, vamos lá. Então, a questão da motivação indo para a palestra, né? Eu acho que, via de regra, a palestra exclusivamente motivacional não é uma coisa que me atrai, tá? Eu acho que em alguns momentos muito pontuais ela pode ter o seu efeito, mas eu acho que o efeito é muito de curta duração, e eu confesso que até por não conseguir medir nem mensurar, eu nem sei se isso acaba se estendendo até o jogo. Eu sei que ali na hora que tá todo mundo no auditório, todo mundo bate palma, um tá chorando, o outro tá, né, com o coração palpitando mais forte, mas eu não consigo dizer o quanto isso vai para dentro do campo depois, né? Então, assim, eu acho que, via de regra, eu não costumo aderir a essas palestras exclusivamente motivacionais, mas você conviveu comigo, você viu minhas palestras, eu acho que sempre existe um componente de motivação dentro daquela apresentação pré-jogo, né? Então, eu costumo dividir em vários momentos, né? Então, tem um momento em que muitas vezes eu procuro reter a atenção deles. Então, eu vou contar uma história ou vou contar um fato verídico, enfim, vou buscar alguma evidência, que ali eu tô atraindo a atenção deles, mas também já estou fazendo o papel da questão motivacional, né? Depois eu vou entrar nos aspectos específicos do jogo, e aí seja comportamentos que eu quero, seja comportamentos do adversário que eu não quero que o adversário, que a gente dê espaço, ou enfim, quais são as estratégias que a gente vai usar em função do adversário. E aí, normalmente, eu fecho com uma questão também que é mais motivacional, né? Seja uma outra história, ou seja uma frase, ou seja uma mensagem, ou seja um comando, vamos dizer assim, não porque não um comando, né? De, ó, é isso que eu quero, é isso que eu espero, vamos lá. Enfim. Então, eu entendo essa questão da motivação como algo que deva ser trabalhado ao longo do tempo, né? E não algo exclusivamente pontual, entendeu? Então, até por isso, assim, eu também sou um pouco reticente com a questão do coach. Espero não estar tocando aí no hino de marimbondo, mas com a questão do coach no sentido daquele cara que vem completamente de fora do contexto, entendeu? E vem contar 5, 6 histórias, ele vem, conta e vai embora, e o jogador não tem um vínculo com ele, né? Isso não é uma coisa que, enfim, que eu entenda que deva fazer parte, né? Eu até entendo que possa ser usado, enfim, alguma coisa e tal, mas não está dentro do que seria o meu planejamento, vamos colocar dessa maneira, né? Eu acho, como eu disse anteriormente, eu acho que a gente está falando de um desenvolvimento do indivíduo. Então, se é um desenvolvimento, precisa ser uma coisa que precisa vir sendo construída ao longo do tempo, né? Num prazo maior. Então, a questão da palestra motivacional é isso. Eu acho que a questão da motivação, assim como outras questões, precisam vir trabalhadas ao longo do tempo. E eu não estou nem falando ao longo do tempo, não tenho falando de temporada a temporada, não. Estou falando ao longo dos anos mesmo, né? Como é que o atleta consegue ele mesmo ativar os gatilhos dele de motivação, né? E aí tem uma questão muito... os treinadores estão sempre em busca, como eu te falei, de coisas palpáveis, né? Ele quer saber como é que eu acesso aquele jogador, como é que eu... né? Qual é o botãozinho que eu aperto para ativar ele, né? Então, assim, eu acho que é isso. Muitas vezes o que ele está esperando do psicólogo, o psicólogo ajude ele a entender aquele jogador, né? A entender aquele indivíduo, a entender aquela personalidade. E aí a gente está falando de 30, 35 personalidades. E muitas vezes, enfim, é complicado. Eu não tenho as respostas para tudo. Acho que por isso que é importante a gente ter essa troca aí, né? É curioso que quando você fala em desenvolvimento, assim, estão surgindo algumas perguntas aqui. Aos poucos eu vou fazendo essas perguntas, mas tem uma que eu me sinto muito tentado a te fazer, já que você está falando de desenvolvimento, eu concordo com você. Você sabe disso, na questão do desenvolvimento pessoal, profissional.
Mas existem um grupo de treinadores, a gente conhece, enfim, inclusive muitos deles já falaram isso na mídia, que acreditam que o papel do psicólogo do esporte tem que ser exclusivamente na base, dado que o desenvolvimento ocorre em grande parte durante essa trajetória do jogador somente nas categorias de base. E aí, quando ele chega no clube profissional, quer dizer, no nível profissional, ele já estaria pronto, finalizado, e não tem mais o que o psicólogo fazer. Eu queria ouvir de você o que você acha. Você acha que o psicólogo deve ficar na base, ou você acha que é importante um psicólogo estar no clube profissional também? Essa é a questão. Eu acho que é fundamental que ele esteja no profissional também. Eu acho que essa é a mesma linha de raciocínio que diz que o atleta deve treinar fundamento só na base, e quando ele é profissional ele precisa treinar mais fundamento. Agora, os grandes nomes do esporte sempre demonstraram que não, né? Que você precisa continuar refinando, você precisa continuar trabalhando, enfim. É um pouco do raciocínio de que não, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na base, agora me dá o colete, aí me dá a camisa que eu vou resolver. E não é assim, né? E aí eu acho assim, com que idade o indivíduo está completamente desenvolvido? Não sei te responder, e tenho certeza que não tem uma resposta, né? Cada um se desenvolve num tempo, numa idade, enfim, de acordo com as experiências que teve de vida, né? E você tem inúmeros exemplos de jogadores que chegam no clube quase no profissional. Tem jogador que chega com 18 anos, aí ele não teve psicólogo na base. Aí como é que ele faz? Ele também não tem suporte no profissional? Então, assim, eu não concordo. Eu acho que, como eu te digo, assim, esse desenvolvimento tem que caminhar ao longo do tempo e se estender ao profissional. Agora, de repente, eu concordo com eles que se esse trabalho for muito bem feito e desenvolvido na base, talvez no profissional tenha uma demanda menor, né? Talvez eu tenha um indivíduo melhor desenvolvido, que ele não necessite do psicólogo, mas ele tem uma capacidade de resolver os problemas, talvez por si só, melhor. E aí eu acho que isso é o ideal também, né? Até porque o profissional você tem menos tempo, o calendário é avalaçador em termos de jogos um em cima do outro, e até para você desenvolver um trabalho de médio e longo prazo no profissional é complicado, a gente tem que se ater à realidade também, né? Muitas vezes a equipe vai ficar 2 semanas fora viajando e muitos clubes não têm condição de levar o psicólogo, né? Ele tem que escolher quais são os profissionais que ele vai levar. Então, e aí como é que você faz? Aí você cessa o trabalho durante 2 semanas? Então, desse sentido eu concordo. Eu acho que deve existir, sim, um desenvolvimento grande na base para que esse jogador chegue melhor formado no profissional, mas eu não excluo nesse momento a presença de um psicólogo, de maneira nenhuma. Até pelas inúmeras questões que eu falei. Cada indivíduo é de um jeito, responde de um jeito, responde de uma maneira, né? Eu acho que as pressões do profissional são diferentes das pressões da base. Eu não vou dizer se são maiores ou menores, porque muitas vezes o garoto da base está ali sustentando a família mesmo, né? A ajuda que ele ganha, aquele auxílio, aquela bolsa, é o que dá o sustento à família. Muitas vezes ele está respondendo pelo sonho dos pais e de uma família inteira. Então, é uma pressão enorme também. E no profissional existem outras pressões, né? Outros tipos de pressões. Então, não é uma questão de maior ou menor, mas são pressões diferentes. Então, tudo bem, eu atendi ele na base. E depois, se no profissional ele tem novos problemas, né? Como é que ele lida com isso, né? Então, eu acho que é fundamental que o profissional de psicologia também esteja presente no desenvolvimento do jogador profissional, não só na base. Surgiu uma outra pergunta, só dizer para quem está acompanhando a live, quem tiver dúvida, quem tiver pergunta para fazer para o Maurício, vocês podem ir colocando aí à vontade, tá? Que eu vou reproduzindo aqui. Uma delas é bem simples. Se você tem uma comissão técnica que te acompanha nos clubes que você vai, qual é a maior dificuldade de você ter esses profissionais de confiança na medida em que você muda de clube para clube, enfim, de que essas relações são tão fulgazes nos clubes, né? Tão descartável. Então, como é que funciona isso para você? Não, hoje eu tenho, mas já tive momentos em que eu não tive. Já consegui permanecer 3 anos no mesmo clube, quase que com a mesma comissão, pelo menos a mais próxima, né? Auxiliar, preparador, analista. E já tive clubes que eu cheguei sozinho para desenvolver. Eu vou tocar na questão que eu falei anteriormente, que eu acho que o grande problema passa a ser a profundidade das relações, né? Se eu chego num clube agora em que eu estou encontrando profissionais novos com os quais eu nunca trabalhei,
não é nem uma questão de competência ou não, não é nem uma questão de visão, não é nem isso, é questão de que tipo de profundidade de relação eu vou ter, porque eu preciso conhecê-lo, né? Preciso conhecer o trabalho dele, ele precisa me conhecer, ele precisa conhecer o meu trabalho, e isso leva tempo, e a gente falou, muitas vezes eu tenho semanas para entregar o resultado, quando não dias, né? Então aí a coisa acaba, assim, o que eu acho que acaba acontecendo com essa pressão que tem se gerado aí em cima dos treinadores, em cima dos resultados, e não é que eu acho que os treinadores não tenham que entregar resultado, eles estão lá para entregar resultado, eu estou ciente disso, é que você acaba tendo aí um efeito meio blockbuster, assim, sabe? Igual aqueles filmes que saía 2, 3 a cada semana, entendeu? E era, assim, quase que descartáveis, né? E você acaba tendo isso também no futebol. Você acaba tendo equipes ali meio no efeito blockbuster, entendeu? A gente vai fazer o mínimo para colocar os caras para jogar e em relação ao aspecto psicológico também a gente atropela tudo, entendeu? E o mais forte sobrevive e a coisa vai indo, entendeu? E quando eu digo mais forte, é assim, se o cara conseguiu lidar com os problemas dele e entregar o resultado, ele permanece, se ele não deu, acabou, né? E assim, muitas vezes a gente acaba perdendo muitos talentos no meio do caminho ou acaba conseguindo extrair menos daquela equipe, daquele grupo do que a gente poderia por conta disso, né? Então, eu acho complicado. Mas Você sim, acha que respondendo a pergunta, eu tenho profissionais que me acompanham, mas não, nem em todas as oportunidades eu sou capaz de levar eles, né? É, você acha que de alguma forma, por essa razão, por essa velocidade e por essa falta de maturidade no trabalho, na minha visão, é, que você acha que outras nações e outros países, enfim, eles estão começando a tomar corpo em detrimento ao brasileiro? O brasileiro continua com muito talento, né? Continua com muita capacidade técnica, mas hoje em dia a gente já tem a valorização de outros jogadores de outros países que há 10, 20 anos atrás eles sequer eram citados como forças no futebol. No entanto, a gente teve aquela consultoria belga lá no Flamengo, na época que a gente estava lá, e eles mostraram que, por exemplo, todos os clubes da Série A do Campeonato Belga obrigatoriamente tinham que jogar 4-3-3, independente do que acontecesse. Exatamente para você poder desenvolver esses indivíduos na forma que a seleção iria jogar. Né? É claro que esse é só um exemplo, enfim, existem outras questões que eles levantaram, mas eles tinham essa preocupação do médio e longo prazo com todos os aspectos do jogo, né? Desde o desenvolvimento dos atletas, seleção de atletas, até as questões mentais. Você acha que isso prepondera? Você acha que isso é relevante? Ou você acha que o futebol brasileiro produz tantos jogadores com tanta velocidade que isso acaba não se tornando algo tão preponderante assim? Não sei, eu acho assim, até em relação, eu acho que a Bélgica faz um trabalho magnífico de desenvolvimento e formação, mas, por exemplo, nesse ponto que você levantou aí, eu acho que não teria nada a ver, até porque os principais jogadores não vão jogar na Bélgica, porque a Bélgica é um mercado menor, então ele obriga os times da primeira divisão todos a jogarem de um jeito, mas os principais jogadores dele vão jogar na Inglaterra, vão jogar na Itália, vão jogar na Espanha, que são as ligas maiores, quer dizer, não vai acontecer o que ele está querendo, né? Então, não vejo dessa maneira. Eu acho que tem uma questão cultural, e aí a gente está falando especialmente, sei lá, eu ia dizer dos europeus, mas acho que não também, porque a Europa tem uma diversidade tão ampla, né, que você tem países de uma cultura latina muito forte, próxima à nossa, né, e depois outros anglo-saxões que tem outro tipo de relação, né? Então, assim, eu ia estar dizendo uma besteira aqui, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, o jogador europeu, vamos dizer assim, ele tem um outro tipo de relação com o jogo. Isso tem a ver com a formação dele, e eu acho que esse tipo de relação que ele tem faz com que ele, até por questão cultural também, assim, tenha algumas questões emocionais menos afloradas, vamos dizer assim, né? Do que o latino, entendeu? E eu acho que isso se estende
a maneira até como as torcidas se comportam, a maneira como os gestores lidam com tudo, talvez, porque eu não posso falar, porque não vivenciei, a maneira até como a mídia expõe as coisas, né? E talvez isso se torne um pouquinho menos evidente, não quer dizer que essas questões não existam, né? Porque a gente tem exemplos também de, de suicídio de atletas lá, como tem aqui, para um exemplo extremo, né? De pressões e tal. Mas acho que isso talvez fique um pouquinho menos aparente. Mas eu acho que, via de regra, em geral, as questões são um pouquinho as mesmas, né? Eu não sei como eles lidam com essa questão lá fora. Eu sinto, mais uma vez, aí pela minha experiência, que falta clareza, de repente, também lá fora, entendeu? De qual é o papel do psicólogo, de como ele pode ajudar, e falta clareza ao treinador de o que esperar desse profissional, né? Em que tempo esperar. Vou voltar na questão motivacional, por exemplo, que a gente falou da palestra e tal. Eu não acho que deva ser o psicólogo quem deva conduzir a palestra motivacional, por exemplo, na minha opinião. Eu acho que deva ser o treinador. Eu acho que o papel do psicólogo é instrumentalizar o treinador, ou é oferecer a ele recursos para que o treinador conduza o processo, porque ele é a figura central, né? Até por hierarquia, por tudo. Os jogadores enxergam nele esse papel. E se ele terceiriza nisso, ele está até enfraquecendo a própria figura dele perante o grupo, né? E eu não digo isso porque eu entenda que isso que deva ser assim, mas é porque o grupo entende dessa maneira, né? Por como ele foi criado, por como a maneira é conduzida. Se o treinador acaba terceirizando muito esse papel, ele perde força perante o grupo, né? Então, eu não sei se todos os treinadores têm essa clareza e se os psicólogos têm essa clareza também, né? Porque eu acho que em muitos momentos alguns não têm e acabam atropelando as coisas, entendeu? Ó, eu preciso falar com o grupo. Aí o treinador já fala, peraí, tu quer falar o que com o grupo? O que você vai falar com o grupo, né? Por que eu não posso estar presente? Porque são tantas as variáveis que a gente tenta ou pressupõe que a gente possa ter controle, mesmo a gente sabendo que não tem, né? Que a gente acaba querendo cercar tudo. E aí, muitas vezes, é extremamente complicado para os treinadores delegar um pouquinho, né? E como eu te disse, eu acho que nessa questão de motivação ele nem deva fazer, né? Eu acho que a gente teve uma experiência bacana, que a gente tentou desenvolver alguns workshops, né? Lá em 2018, lembra? A gente chamou dessa maneira, né? E a gente não obrigava que os atletas estivessem todos, mas a gente queria que eles escolhessem pelo menos um ou dois, né? Eu lembro que a gente tinha feito dessa maneira. E foi uma coisa que eu me senti super tranquilo em não estar presente e delegar para você. Primeiro, porque a competência era sua mesmo. E segundo, porque eu entendia que se a gente conseguisse avançar, mesmo que um pouquinho, nesse trabalho que a gente estava fazendo, eu ia colher os frutos, né? Ainda que eu não pudesse mensurar esses frutos em desempenhos fenomenais, né? Eles não estão diretamente relacionados, né? Mas tem a ver com aquilo que a gente falou. Se a gente conseguisse ter indivíduos melhor preparados ou mais desenvolvidos, isso ia me ajudar dentro de campo, ia me ajudar a que eles tivessem mais recursos para dar respostas lá dentro, porque muitas vezes as coisas acontecem lá e eu também não tenho condição de dar resposta, estou do lado de fora, né? Eu ofereço os caminhos e eu treino as possibilidades durante a semana, mas o jogo é imprevisível, o jogo toma rumos e caminhos com os quais eu não controlo, e acho que o grande lance é a gente conseguir desenvolver os jogadores e dar autonomia para que eles consigam buscar as respostas dentro do jogo, né? Que eles consigam encontrar soluções. Eu acho que esses são os grandes jogadores, né? E é o que a gente busca das grandes equipes também. Surgiu uma pergunta aqui que eu achei interessante. Quais são as demandas que você vê como treinador, e aí você já está em outro lugar, né? Um treinador de Série A, um treinador que tem experiência com diversos clubes. Aonde que você acha que surgem as maiores demandas do ponto de vista psicológico e mental nesses atletas? Essa é a pergunta. O que você sente de maior demanda psicológica dos atletas profissionais? Difícil te responder assim, de uma maneira objetiva, né? Eu acho que elas são diversificadas, né? Porque por mais que a gente
assim, a gente está falando de um grupo de pessoas, né? E está falando no grupo que é sempre heterogêneo, né? Ele nunca é homogêneo, entendeu? A gente tenta, via de regra, ter um discurso, eu não sei se existe a palavra homogeneizante, não sei, entendeu? Assim, que tende a fazer com que a coisa caminhe de forma mais homogênea, mas ela nunca é, né? Então, as questões pessoais também é difícil, assim, eu posso elencar algumas, eu acho que, de uma maneira geral, assim, existe uma demanda deles muito em relação a desempenho e expectativa, né? Eles têm uma coisa que é velada, porque isso não chega para o treinador, entendeu? Mas é muito... você consegue perceber, vamos dizer assim, captar no ambiente, na conversa com os psicólogos, né? Eles têm uma questão muito forte entre se ele está atendendo a expectativa, se ele está entregando o que se espera dele, né? Até porque muitas vezes o treinador também não fala, né? É, não põe, né? Põe lá para jogar e tira, entendeu? Não, e não diz porque colocou e não diz porque tirou também. E muitas vezes a gente não tem espaço para dizer, essa é a verdade, entendeu? Então, assim, eu acho que cria-se sempre uma relação muito fragilizada nesse sentido, né? De que ele nunca consegue ter absoluta convicção de se ele está entregando realmente tudo aquilo que se espera. De, e a gente, como treinador, tem que ter um cuidado, porque, por exemplo, isso é de conhecimento prático dos treinadores, né? De que se você começa a gerar muitas mudanças no grupo, você cria insegurança em todos, né? Porque mesmo aquele que está entregando, está fazendo gol, opa, peraí, aquele ali saiu, mas pô, ele estava jogando bem. Ele tirou o outro que também estava jogando bem, mas o próximo sou eu, o que será que eu tenho que fazer para não sair, né? Por ser um grupo de pessoas amplo e grande, você está falando de 3 trocas para o jogo, né? Então você está falando assim, de 11 que começam, você vai usar no máximo 14, né? Hoje nos Jogos do Brasileiro você leva 23 atletas, né? Então tem uma gama que não entra. A gente está falando de grupos de 30, 30 e poucos jogadores, né? Então, quer dizer, essa é uma questão que está sempre latente, né? O que eu preciso fazer para ter oportunidade, né? Como que eu lido com a questão de não ser o meu momento agora, né? Tem essa questão que é sempre... eu acho que outras questões têm a ver com a questão de relacionamento. Eu acho que muitos deles não têm clareza de como se relacionar com o restante do grupo, né? De como se portar em determinadas situações. Então, olha, eu estou jogando, como é que eu me porto agora, né? Eu posso ter uma atitude, sei lá, eu posso menosprezar o meu companheiro agora, eu posso sacanear, eu posso não sei o que, opa, agora eu não estou jogando, como é que eu me relaciono, né? Como é que eu me porto nesses diferentes momentos, né? Eu acho que essa é uma coisa que gera angústia neles e muitos acabam até se portando de maneira inadequada, são punidos por isso, porque o treinador também, em muitos momentos, não tem as ferramentas para interpretar de fato o que está acontecendo, de que aquele comportamento fora do padrão que se espera, muitas vezes é um pedido de socorro, né? É um pedido de ajuda, mas muitas vezes é entendido como um ato de indisciplina, como alguém que coloca o eu sobre o coletivo, e isso precisa ter uma punição. Eu acho que o grupo muitas vezes acaba cobrando do treinador, né, essas condutas, porque também não entende determinados comportamentos. Isso, assim, eu não sei, eu acho que a pessoa mais adequada para responder essa pergunta é o senhor, que poderia me ajudar a entender melhor. Então eu vou aproveitar o seu gancho, porque apareceu a seguinte pergunta aqui, eu vou aproveitar o seu gancho, pode fazer a pergunta que apareceu. Se você percebe que os psicólogos, eles de alguma maneira são bem recebidos pelo grupo de jogadores dentro do futebol. Como é que você acha que, olhando de fora, né, porque existe a relação do psicólogo com o treinador, existe a relação do psicólogo com o grupo, né, e o psicólogo é uma criatura meio esquisita que não é exatamente comissão técnica, mas também não é exatamente atleta, não é exatamente, enfim, diretoria, então ele fica nesse lugar meio confuso, né? Você mesmo falou da zona cinzenta do psicólogo. Como é que você vê a recepção dos atletas em relação aos psicólogos com os quais você já trabalhou, com os que você já observou na sua prática? Olha, assim, eu acho que por experiência prática, via de regra, o psicólogo não é bem recebido por ninguém.
eu estou falando treinadores e jogadores e gestores, mas eu acho que isso vem mudando, tá, ao longo dos anos. E eu acho que a gente precisa entender o porquê disso. Não adianta só falar, porque do mesmo jeito que eu falei a questão do jogador de entender que comportamento está por trás disso, né? A gente precisa ter um olhar para entender o porquê que isso acontece. Eu acho que do grupo de jogadores falando, é porque de repente não vivenciou, entendeu? Não sabe. O cara não teve na base, não teve na formação dele e não teve, assim, até na vida pessoal, nunca procurou, não sabe o que é, entendeu? Então, ele olha como um corpo estranho mesmo, né? E aí começa, aí um olha, o outro olha, começa, cara, por que é esse cara? Não, é psicólogo, cuida de louco, isso e aquilo, né? Então, assim, e tem também a questão de não demonstrar fragilidade, que é o que a gente falou do comportamento do jogador em relação ao treinador, entendeu? Muitas vezes ele não quer demonstrar fragilidade perante o treinador, ele não quer se mostrar frágil. E aí ele fica arredio ao psicólogo, né? Ele não procura, ele não quer demonstrar que ele reconhece que aquilo pode ajudar ele, entendeu? Porque tem essa questão, até voltando naquela pergunta que você fez anteriormente, né? Os jogadores têm muitas dificuldades pelo ambiente que se cria em reconhecer fragilidades, por exemplo, né? Reconhecer pontos fracos, né? Em relação ao treinador também, eu acho que ele vê como um corpo estranho, eu acho que ele vê como alguém que está avaliando o trabalho dele, mas que ele não sabe muito em que sentido, né? Ele vê como um cara que vai estar policiando os comportamentos dele, entendeu? Que vai dizer o que é certo, o que é errado. Então, eu acho que, respondendo assim, via de regra, normalmente não é bem-vindo. Mas eu acho que isso tem mudado com os jogadores vivenciando a figura do psicólogo na base, tem mudado com o nível de consciência que os jogadores profissionais têm adquirido, de buscar coisas que possam ajudar a aumentar o seu desempenho, né? Acho que a popularização dessa figura também tem ajudado, né? Com cada vez mais psicólogos do esporte sendo reconhecidos, tendo espaço para falar, com mais treinadores reconhecendo a importância desses psicólogos, né, nos trabalhos. Então, eu acho que também tem mudado. Acho que se devia, via de regra, isso geralmente não é bem recebido. Eu acho que esse cenário vem mudando, né? Desculpa, mas eu acho que ainda falta muita coisa. Eu acho que ainda a gente tem um longo caminho para percorrer aí para que essa figura seja vista como parte integrante da comissão técnica, como ela deva ser, entendeu? É isso. Eu acho que, como eu disse, eu acho que o psicólogo pertence ao clube, né? Precisa desenvolver um trabalho de longo prazo no clube. Aí o jogador chega, não. Esse aqui, o que ele faz? Eu faço isso. Acho que, de repente, até uma própria apresentação do psicólogo, né? Olha, o meu trabalho é isso, eu consigo ajudar nisso, eu estou à disposição para isso e para aquilo, né? Acho que falta clareza para todo mundo. Maurício, vamos ver se alguém faz mais alguma pergunta, mas eu já vou começar a me despedir de você. Te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Te agradecer pelo tamanho do armário que você tem para guardar as 4 crianças. Dizer que todos os feedbacks aqui que a gente está recebendo são extremamente positivos e, de novo, existe uma razão para eu ter te convidado, né? A verdade é essa. Eu te convidei exatamente porque eu sabia que você tem essa simpatia pela área e pela presença do psicólogo. E por isso que eu fiz questão de conversar com você, de bater esse papo com você hoje. Mandar um abração para o Gustavo, que está aqui nos assistindo também. Nosso parceiro de muito tempo. Perguntou aqui para a gente, então vou te fazer a última pergunta para a gente encerrar a nossa live, que é a seguinte. De que forma que você acredita que essa cultura do resultado atrapalha tanto o psicólogo quanto a continuidade dos técnicos no futebol? Essa é a pergunta e a gente, enfim, essa vai ser a última pergunta que a gente vai te fazer. E, enfim, se não der tempo, já fica aí o meu imenso, enorme agradecimento por essa pessoa maravilhosa que você é, meu amigo. Pô, tu me deixa essa pergunta bomba aí com pouco tempo, é complicado.
Não, a gente tem tempo, eu não faço ideia de quanto tempo a gente tenha. Tá, Geralmente ele aparece aqui, faltam 5 minutos, ainda não aconteceu. Então, tá. vamos continuar até aparecer. Quando aparecer, eu aviso. Eu acho até que a gente, do lado de cá, também precisa trabalhar um pouco melhor essa questão de desmistificar um pouco isso, né? Eu acho que todo Uhum, mundo que trabalha com futebol tem que ter clareza de que trabalha para o resultado, entendeu ou não? Eu acho que uhum, não está sobre ponto isso, a questão ou não do resultado, né? Eu acho que é a questão, primeiro, depois que resultado, né? Aí, né? Porque o que pode ser resultado para você pode não ser para mim, né? Então, esse é um sim. ponto, né? E aí, de novo, falta clareza entre todas as partes, né? Gestor, treinador, comissão e o psicólogo, né? E depois é em que tempo eu espero esse resultado, né? Que tem a ver com que tipo de resultado eu quero, entendeu? Como eu falei, se eu quero um futebol, vamos dizer assim, medíocre, eu preciso de menos tempo, entendeu? Não. Agora, você não Uhum, pode me cobrar um desempenho excepcional se você não está me oferecendo tempo para esse desempenho excepcional, né? Da mesma maneira, eu não posso cobrar do psicólogo um, um alto grau de desenvolvimento dos jogadores e estar o mais preparado, o mais desenvolvido para situações de extrema pressão se eu não dou tempo para ele desenvolver esse trabalho, né? Então, uhum, não é fugir da questão do resultado. Todo mundo trabalha para o resultado, né? Agora, a questão é em que tempo isso vai acontecer e que tipo de resultado eu vou buscar, né? De novo, eu acho que o trabalho do psicólogo tem que estar centrado no desenvolvimento dos atletas, dos jogadores, mas não só isso também, porque a gente está, quando estou dizendo isso, estou falando muito em função do indivíduo, mas tem um desenvolvimento de grupo, né? E ele precisa ajudar o treinador a desenvolver esse grupo, né? Uma coisa é a minha atuação como indivíduo dentro do grupo, outra coisa é a minha atuação como grupo, né? uhum, Então, assim, é ajudar a esses indivíduos se enxergarem como grupo, a atuarem como grupo, né? A responderem como grupo, né? É, e que tempo isso leva? Bom, não sei. A bibliografia deve dizer X semanas, mas, de novo, cada grupo tem uma característica particular, cada contexto tem uma característica particular, né? Então é difícil responder. Mas eu acho assim, da maneira como é levado hoje, eu acho que essa é a pergunta, né? Essa cultura de resultado, independente de qualquer coisa, prejudica não só o psicólogo, não só o treinador, como prejudica o desenvolvimento de qualquer trabalho, né? E eu acho que qualquer trabalho de alto nível, de extrema competência, requer tempo para ser desenvolvido, né? Para mim sempre vem, parece bom, mas a história dos três porquinhos, né? Entendeu? Então, assim, eu vou construir a casa de palha, vai ficar pronta mais rápido, mas ela, né, aguenta um tipo de tempestade. A casa de madeira, outro, e a casa de tijolo, outro, né? E o último porquinho que constrói a casa do tijolo, né? Então é isso. E aí eu acho que sinto que essa cultura de resultado está me dando tempo só para construir casa de palha, e tá chovendo, vem goteira para todo lado, e ninguém presta que construiu a casa, né? Mas ninguém deu tempo para a gente construir a casa de tijolo, né? Então é complicado. E aí acaba a gente tendo esse tipo de comentário que tem, de que o futebol brasileiro deve isso e deve aquilo, os profissionais, os treinadores, os psicólogos acabam devendo, mas que tipo de tempo ou de contexto a gente tem tido para desenvolver o nosso trabalho, né? uhum. Maurício, então, assim, de novo, obrigado. Foi realmente maravilhoso. Depois, no privado, eu vou te mandar uma história legal para que ilustra também essa questão do resultado. Mas te dizer que foi realmente uma honra conversar contigo hoje. Matei saudade de você, verdade é essa, porque face a face fazia tempo que a gente não se falava, que a gente não se via, né? Então, enfim, tive também essa oportunidade. E agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, que participaram, que conversaram conosco, que mandaram as suas perguntas. E é isso. Obrigado a todos, obrigado à Soperge. Um beijo, meu amigo, para você e para toda a tua família. Obrigado, meu. Não, obrigado, meu irmão. É sempre um prazer. Realmente faz tempo que a gente não se via face a face, embora eu sempre estou te enchendo a paciência com perguntas aí, que é isso, a gente está sempre em busca de conhecimento, né? Foi um grande Sempre prazer. juntos. Eu espero poder ter Temos 20 contribuído segundos. de alguma maneira aí com a discussão, sem querer dar resposta nenhuma, porque eu evidentemente não tenho as respostas. Eu acho que
A minha maneira é de fomentar ainda mais a discussão, né, para que a gente possa construir junto aí essas demandas. E é isso, eu estou à disposição, agradeço a